No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repele 60. o pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Olá, aqui é Joalac, estamos em mais um episódio do Não é o Fim do Mundo. Eu falo aqui do Rio com a minha amiga Nina Lemos, direto de Berlim. Nina, a gente está no meio desse feriadão, né, que ganhou um clima super melancólico com a despedida do nosso Papa Chicão, né? Muito triste, né, Jô? E ele foi morrer depois de celebrar a missa, né, cara, no domingo. Achei tudo isso tão simbólico. E esse podcast gosta muito do Papa Francisco. Inclusive, a gente já narrou num outro episódio, que chama Não é o Apocalipse, o encontro que a Jô teve com o Papa Francisco. Você já viu o Papa Francisco? E nós duas vimos Conclave, né, que a gente acha um filme foda, então... Recomendamos. Recomendamos, é foda, né? Podia ser tipo Big Brother, né? A gente votava. Imagina. Qual Papa você quer que seja eliminado do conclave? Gente, ia ser tudo. Só que do jeito, né, que a extrema-direita domina as mídias sociais, talvez a gente perdesse e ganhasse um Papa de extrema-direita. Agora, tem uma coisa, Jô, que você deve ter visto, que começaram aquelas teorias conspiratórias, né, apocalípticas. De que Sim. Nostradamus, gente, a gente tem que fazer um episódio um dia sobre Nostradamus, né? Ele é tão vintage. Nostradamus é um dos primeiros ícones da história do fim do mundo. Nostradamus é a Márcia sensitiva dos anos 80, né? Nossa, acho que não é dos anos 80 não, Ju, nem sei de que anos que são. Da Idade Média. Não, mas a moda de falar de Nostradamus, não É verdade. Que o mundo ia acabar, que ele ia ser o último Papa da história e que a Igreja Católica ia acabar. É isso, e você falou que o apelido do Papa era Papa do Fim do Mundo, né? Gente, Papa do Fim do Mundo. Tem um livro, uma biografia dele que chama O Papa do Fim do Mundo. Ou seja, ele é o nosso padroeiro, Jô. Sim. Ele é o Papa do Fim do Mundo porque ele falava que ele veio lá do fim do mundo. O que a gente discorda, né, com todo respeito e amor ao Papa Francisco, porque a Argentina não é o fim do mundo, vive o sul global. Então fica esse climão na Páscoa, de volta de feriado também. No Rio, o feriado abrange até o dia 23, porque é o dia de São Jorge, que é muito importante aqui. E, Nina, você falou que na Alemanha, depois que tem um feriado para abrandar o feriado? Explica esse conceito. Tem, gente. Tem o que eu chamo de feriado do feriado. Por exemplo, domingo foi domingo de Páscoa, feriado. Aí ontem foi feriado, mas não foi por causa dos Tiradentes, né, gente? Na Alemanha ninguém sabe quem é Tiradentes. Aí tem um dia para você descansar do feriado, que na verdade é tipo o dia de você voltar para casa. Tipo, você foi visitar os seus pais no interior. Aí você tem um dia da volta. Tem depois do Natal, tem depois de todos os grandes feriados. Eu acho maneiro, né? Acho justo, eu acho justo. O Brasil podia instituir, você não acha? Sou a favor de inclusive, né, feriados possíveis. Eu também. Inclusive, a gente é a favor de não trabalhar. Mas eu acho importante porque vira uma grande roubada viajar no feriado, né? Então, enquanto a gente está gravando na terça-feira, tem um monte de gente presa em engarrafamento, aqui aeroporto do caos aéreo, lembra da época do caos aéreo? Nossa. E a gente está falando isso por quê? Porque esse é o tema do nosso episódio de hoje, que é o turismo. Nina, você já fez quantos continentes? Nina, você já fez Vietnã? Não, Jô, eu nunca fiz Ásia. Você já fez Ásia? Não. A gente morre de preguiça de quem fala, já fiz vários continentes, e também de quem tem uma experiência. Eu gosto de viver experiência. Eu invisto todo o meu dinheiro em experiências. Ai, gente, vai viver, vai experienciar na sua própria vida, todo dia. Todo dia pode ser uma experiência. O prazer vai ficando impossível, né? Porque antes você viajava e o seu prazer era ir no lugar, né? Conhecer o lugar, uma outra cultura, pessoas. Daí tudo isso vai ficando pouco, né? Então você tem que ir num lugar e jantar no restaurante que é içado por a X metros de altura, que eu até vi que essa semana teve algum desses que quase caiu, você viu? Tava as pessoas lá... Caiu, Jô, caiu. Pessoas morreram Não foi num restaurante. No restaurante não chegou a cair, ficou torto. Caiu num teleférico.
Caiu um teleférico, caiu um helicóptero, né? Tudo, não basta você ir no lugar agora, você tem que ir e passar por toda uma coisa que transforma a sua viagem em algo que é melhor do que a viagem do resto da humanidade, né? Virou realmente... Algo que você vai postar no Instagram. Sim, e vai fazer uma competição e vai falar, olha o que eu fiz. Você foi para aquele lugar, mas você não fez isso, então você não foi. Eu odeio quando você vai para um lugar e as pessoas falam, se você não foi lá, você não conhece. Porra, que saco. É realmente esse sequestro da subjetividade, né? Porque essa coisa, por exemplo, de você ir nos lugares instagramáveis, que é a grande coisa, né? Eu me lembro quando a primeira vez que eu entendi esse conceito horroroso, né? Porque eu estava viajando e era alguns anos atrás, é uma coisa relativamente nova, né? Isso do instagramável, se a gente pensar em termos de tempo, né? Sim. E aí eu estava no Marrocos e eu fui naquele Jardim Marjorelli, que é onde morou o Yves Saint Laurent, que é um lugar lindo, uma casa linda onde ele morava. E daí, quando eu entrei, em todo lugar que eu andava, eu estava atrapalhando a foto de alguém. E eu saí muito incomodada, uma coisa que hoje em dia, em qualquer lugar, isso já é uma realidade, né? Eu falei, gente, o que está acontecendo, né? E de lá para cá... Na praia do Rio, é muito engraçado, né? Porque na praia do Rio a gente vê todos os tipos de conteudistas. Sim. Pessoa posando com canga, faz assim com a canga, põe pro outro lado. Aí, às vezes, tem um amigo pobre coitado fotografando, né? Então, você não descansa, porque você tem que viajar e produzir conteúdo. Mesmo Sim. se você não viver de produzir conteúdo. Porque se você vive de produzir conteúdo, tudo bem, seu trabalho. Sim. Mas mesmo quem não ganha nenhum dinheiro com isso, tá sempre produzindo conteúdo quando viaja. A gente produziu conteúdo quando você veio para Berlim. Mas é muito louco que, tipo assim, o que eu acho mais louco que não é você produzir o seu conteúdo, você tirar foto da sua viagem. Você tem que tirar aquela foto naquele ângulo, naquele lugar, entendeu? Isso que eu acho maluco. Que todo mundo tirou. Então não é que você está viajando e descobrindo coisas. Você está cumprindo um roteiro para tirar a mesma foto que todo mundo tira. E, na verdade, você não está saindo do lugar onde você está, que é a internet, né? No fundo, a pessoa, ela pega um avião, vai lá para longe para ela estar parada no mesmo lugar. Total. No mesmo não lugar, né? Que é o mundo virtual, né? Totalmente. Você tinha me dito, inclusive, que o Parque Lage, no Rio, que é um lugar que a gente ama e que faz muita parte, né, da nossa adolescência, né? Que a gente vivia lá. Já jogaram meu óculos naquela piscina. Nunca me recuperei disso. Era um óculos lindo. Tem uma piscina que não dá para nadar, mas a gente tem muito apego, é um lugar muito maneiro. E que agora virou moda fazer selfie lá, né? E que estão meio destruindo o lugar. Você chegou a conversar com alguém? Virou um inferno, porque o Parque Lage começou a sair no Instagram e parece que hoje em dia, quando você chega no aeroporto, já tem coisas para você reservar aí no Parque Lage. E daí eu não sabia disso. Um dia eu cheguei lá muito tranquila, só para ir na loja de pintura que tem lá. Tava com meu amigo Tantão. E a mulher falou assim, vocês reservaram? A gente falou, como não. assim? Para entrar, você tem que buscar e você reservar com guias. Quando eu entrei lá, eram filas formadas em lugares que tinham um fundinho específico de tirar foto, entendeu? Tem um problema, que aí a gente já entra na nossa polêmica, é que isso eu já considero turismo de massa, porque a gente já passou dias discutindo turismo, eu e a Jo, enquanto a gente não estava gravando, esse assunto rendeu entre a gente. Que turismo de massa é quando várias pessoas resolvem ir ao mesmo tempo num mesmo lugar. E que isso pode ser perigoso para o meio ambiente, para o lugar. Né? Você pode destruir a natureza, você pode destruir um lugar histórico como é o Parque Lage e pode tornar a experiência ruim para todo mundo, né? Porque não é gostoso você ficar num lugar que está extremamente lotado. E é tão louco isso que aqui na Europa isso já virou um grande tema, virou motivo de vários protestos. Tem cidade que as pessoas estão se rebelando contra turista. Tipo, em Maiorca, no final de semana, teve um protesto gigante, que as pessoas não aguentam mais. A Espanha não aguenta mais. Então, a Espanha, assim, aproveitou a Páscoa para abrir a temporada de protesto contra turista. Já rolou no passado e vai ser até o início da temporada aí, que é
em julho, agosto. Eu acho que isso traz uma outra grande discussão, que é o impacto do turismo no mundo, né? Seja ele de massa, seja o sem ser de massa, né? Como isso também é um assunto quase tabu, né, Nina? Porque, claro que... E a gente, esse podcast que a gente vai fazer, a gente tem vários debates, até DRs, né, às vezes. Nossa, esse é super. A gente já discordou muito. Mas é muito interessante também a gente falar de um tema e sair sem nenhuma conclusão, né? Porque, e acho que o turismo é um ótimo exemplo disso. A gente ficou falando como a gente gostaria de viajar mais, então não é que a gente está falando que é errado fazer turismo, porque a gente gosta também, de forma né? alguma, lógico. Agora, dá para entender os dois lados, assim, as pessoas estão revoltadas, basicamente, porque o aluguel nessas cidades que tem turismo de massa, ele fica impraticável. E eu sei disso, porque eu moro em Berlim, que tem um problema de moradia, gente, mas que é muito sério. E em Maiorca, o que as pessoas estão reclamando, principalmente, é disso, que é uma cidade onde as pessoas ganham mal, não ganham pouco, e que elas não têm mais dinheiro para morar na cidade onde elas nasceram e viveram. A gente entende o turista, né? Porque a gente também é turista, depois da gente ficar discutindo muito DRs pelo telefone, porque, gente, eu vou entregar logo. A Jo falou, será que a gente não vai parecer tipo que a gente é Danusa Leão? Sim. Esteja em paz onde estiver, Danusa, beijo. Mas que escreveu aeroporto, aquela coisa de aeroporto e virou rodoviária. Vai parecer que a gente é esse tipo de pessoa? A gente estava com medo disso, que a gente não é esse tipo de pessoa. Eu acho que no turismo, realmente, eu acho que é essa situação que todo lugar que a gente olha, a gente vai ver o ponto negativo e o positivo, né? Uma situação muito ambígua, né? E a gente acha que, claro, pode viajar, a gente quer viajar, a gente gostaria de viajar muito mais do que a gente viaja, mas é uma grande questão que está atrapalhando, né, a vida das pessoas, destruindo lugares, e que é um assunto que realmente, como é uma coisa muito legal, ninguém vai falar que... Ninguém vai querer puxar, né, essa capivara, né? Exato. E a gente não quer que vocês se sintam culpados cada vez que vocês viajem, cara. Não é sobre isso, mas é pensar como que a gente vai viajar e pensar se esse modelo de turismo que está jogado aí está funcionando ou não, e como que a gente pode diminuir o impacto, Jô. Isso é uma coisa que eu acho que a gente pode fazer. A gente leu, por exemplo, uma matéria, lembra, ontem, sobre Tenerife, nas Ilhas Canárias, que, gente, alemão, chegou o verão, vai todo mundo para Maiorca ou para Canárias, é alemão e inglês. Eles ficam bêbados, transformam a vida das pessoas no inferno. E estavam falando que nas Canárias tem gente que está morando em caverna, porque não tem como pagar aluguel e não tem mais apartamento disponível. Então estão morando em caverna, em carro. Então pensa, é justo que para você passar as suas férias, o morador mora em um carro ou numa caverna? Não é justo. Então a gente tem que pelo menos ter essa consciência, acho que a gente tem que botar esse assunto a baile, entendeu? Tem que conversar sobre isso. Tinha um site que ele elaborou uma lista do não, que são lugares que está tudo colapsando. Essas praias da Europa, né, e essas pequenas cidades da Europa estão nessa lista, e tem muitas outras que estão nessa no list, que eles chamam, que é um ranking. E cada um por um problema. Então, Bali, na Indonésia, é um grande problema ambiental, um verdadeiro apocalipse plástico. Tailândia, acúmulo de 200 mil toneladas de resíduos em aterros sanitários e a cidade se expandindo de um jeito totalmente caótico, também ameaçando paisagens naturais. O Monte Everest no Nepal é chocante, porque a cada temporada lá para a pessoa ir subir o Everest, a cada temporada são 30 toneladas de lixo que não dá para trazer, né? Então eles vão largando lá, ou seja, o Monte Everest está virando um lixão. As pessoas largam lá? Largam, não tem. Não pode queimar, Ju? Não, vai ficando lá, é uma coisa horrorosa, entendeu? Um negócio assustador. Aí não dá. Não dá. Daí em Sicília, crise hídrica, né? E por aí vai. Mas Fernando de Noronha, quando eu fui, eu tive vários papos que me deixaram assim impactada. Quando eu fui, eu já fui no avião com a médica do postinho de Fernando de Noronha, que falou que a taxa de alcoolismo e de depressão lá da população é um negócio bizarro. Então Por quê? Por quê? Então, daí vai para a segunda parte. O que acontece muito lá em Fernando de Noronha? É aquele
estilo de vida nababesco, né? Que a gente vê nos Instagrams e tarará. A população local, por exemplo, o que acontece muito daí um dia eu bati um papão com um cara de uma barraquinha. O que acontece muito? Alguém arrenda a sua... Você mora lá, né? Que é seu direito, só quem é morador que pode ter as coisas lá. Você não pode comprar nada em Fernando de Noronha, assim, um terreno. Daí o morador arrenda seu lugar, entendeu? Ele arrenda a propriedade dele para fazer um hotel. Daí ele ganha uma grana, daí de repente aquele cara fica com uma bolada na mão, muito comumente torra o dinheiro velozmente, compra coisas e tal, daí fica empobrecido, volta para lá tendo que trabalhar na pousada que ele arrendou, que era dele, entendeu? Vão morar em alojamentos fora dessa coisa turística, né? Até um dia eu tava andando lá, fui parar nesse lugar dos alojamentos, que são containers, né? E aí a galera pira, é um nível de depressão e alcoolismo bizarro, entendeu? No paraíso. Num dos últimos dias eu tava conversando com uma guia do ICMBio, e lá tem, né? Eles tentam fazer, tipo assim, para você ir num passeio, tem X vagas por dia, né? Tem um controle, né? Não é todo mundo que quiser ir não sei aonde. Você tem que ir lá no ICMBio, pegar a senha, tem ali um manejo. Só que daí a gente tá falando disso de ecoturismo, e daí essa guia do ICMBio falou, não, ecoturismo não existe, gente. Isso não existe. Isso é um conceito furado, entendeu? Não existe. Porque, assim, turismo não é sustentável ou ecológico. A gente tem que lidar com isso, que a gente, né, claro, mas não é. E parece que esse tema, pela primeira vez, entrou na última COP, alguém resolveu tocar nesse assunto. A indústria turística responde a 3% do PIB global, ou seja, em economia. Só que ela é responsável por quase 9% das emissões de efeito estufa, entendeu? Do gás de efeito estufa. Isso é só um dos problemas. Sim, ou seja... Porque tem todos os problemas sociais que são criados, que a gente estava falando, né? Sim. Estava falando de Fernando de Noronha, e eu fiquei pensando, né, que a pessoa perde também o trabalho, porque o turismo faz o comerciante, por exemplo, o aluguel daquele comércio, que tudo fica caro. Você Sim. tem uma barraquinha que é um mercadinho, você tem um mercadinho em Maiorca ou em Noronha, não faz diferença. Aí o aluguel do mercadinho sobe pra caramba. Aí quem vai alugar o mercadinho? Starbucks, sei lá, alguma coisa assim, cara. Sim. Aí a população não pode mais comprar lá e você perde a venda, que também é super importante, por razões afetivas também, eu acho. Né? Acho não, eu tenho certeza. Claro, que você tenha o seu comércio do bairro, que você tenha a sua comunidade, tudo isso faz parte da comunidade. A comunidade é expulsa. Airbnb. Que a gente tem que fazer um episódio inteiro sobre isso, né? Total, vamos falar então hoje, só começar o assunto. Eu odeio, gente, é uma coisa que eu detesto, que eu sou contra e que eu tento boicotar. Porque o Airbnb tira as pessoas, os residentes, das suas próprias casas. Isso é o que acontece geral, principalmente em cidades com problema de moradia e cidades que têm overturismo. E eles causam um problema de moradia. Isso não é brincadeira, gente, isso é muito sério. Você vê por Lisboa. Lisboa é um lugar onde o salário mínimo é muito baixo. As pessoas não têm mais lugar para morar. Lisboa, sim, acabou. Agora eles proibiram de fazer novos Airbnbs, mas já está acabado. Então é uma coisa que destrói de fato. Isso eu já briguei com muita gente. Eu já briguei com muito amigo vindo para Berlim, puto. Porque aqui o Airbnb ficou proibido uma época completamente. E todos esses tipos de plataforma. Agora foi liberado, mas tem restrições. Se é seu apartamento, você pode fazer Airbnb, mas por curto período de tempo. Você não pode alugar um mês. O que é justo, né? O que é justo, né? Lógico. Eu acho até que tá mole demais. Tinha que restringir mais. E se você tem um segundo apartamento, tipo, você compra um apartamento para fazer Airbnb, você não pode fazer isso aqui. Porque você só pode, por lei, alugar 3 meses. Então, se você não vem com essa ideiazinha, não, de viver de Airbnb, porque não vai rolar. Entendeu? Porque você só vai poder alugar 3 meses. Porque o que acontece, gente? Se você aluga para Airbnb, você ganha mais, tá? Você ganha mais. Mas as pessoas que moram na cidade ficam sem apartamento para morar. Claro. Esse apartamento que você comprou para lucrar, vivemos numa sociedade capitalista, você tem direito de fazer isso. Você alugue para um morador. Claro. É justo. Todos os turistas ficarem nos lugares legais e eu ter que morar lá na puta que pariu, lá no fim do mundo, como diria o Papa Francisco. Eu nem conto, porque eu já sou agente gentrificador. Eu faço parte da galera que veio para Berlim gentrificar também. Eu faço parte do problema.
Sim, Não é fácil. mas aí a gente sempre lembra da Donna Haraway, né, com a sua coisa que é stay in the problem, né? Fique no problema, não vai ter uma solução mágica, né? Mas só você falar, você falar que você também faz parte do problema e entender que tem um outro problema, né? Isso já é, pelo menos, a gente tá falando sobre isso, né? Não fingindo Lógico, na e acho assim, eu faço parte do problema, então eu vou agir da melhor maneira que eu posso, Claro. né, dentro da minha comunidade para que esse tipo de coisa não se reproduza. E uma dessas é pedir para os meus amigos não ficarem no Airbnb. Sim. E uma época, muitos insistiram em ficar, e Airbnb que era contra a lei, tá? Todo mundo de esquerda, todo mundo que posa lindo no Instagram, fazendo coisa contra a lei. Eu acho que numa cidade que tem um problema seríssimo de moradia, como Berlim, como Barcelona, na Espanha, eles proibiram. Barcelona está até 2028 sem Airbnb. É o certo. Sim. A propriedade privada. Tá, gente, mas a gente vive em sociedade. Claro. Você comprou uma propriedade, não significa que você pode vender droga dentro do seu apartamento. Você pode? Não. Não. Então também não pode fazer Airbnb. Pronto. Seus dealers de moradia. E daí a gente foi pesquisar o que seriam, né, boas práticas, e realmente nenhuma é uma coisa que você acha meio viável, né? Tem, claro, a coisa do avião, de você ir em lugares mais perto, o avião elétrico, só que já é uma coisa que, assim, o avião elétrico, quando for possível ter voos comerciais, que é para daqui a maior tempão. Cara, desculpa, eu não entro num avião elétrico nem morta, gente. Mas aquele avião que a gente pegou em Cuba, eu acho que ele era elétrico. Claro não que era? não, menina. Não, só era, entendeu? Bizarro. Ou na ilha. Não era elétrico. Era um teco-teco. A gente pegou um teco-teco que não tinha janela, gente. E a gente correu e sentou cada uma numa janela. E depois eu soube que era um avião muito perigoso. Essa viagem que a gente fez para Cuba, por exemplo, que foi incrível, com a RAC, foi uma viagem bem errada, se você pensar, bem gentrificadora. Sim, porque a gente foi para um resort alemão, lembra? Foi para um resort, gente, os alemães, eles amam resort, eles têm resorts espalhados pelo mundo, né? Antes eles faziam colonialismo de conquistar países, agora eles conquistam os países através de resort, porque, gente, tipo, Maiorca, as pessoas não aguentam mais. E eu já tive, até vou contar a minha experiência aqui fazendo turismo de massa na Alemanha. Porque o que faz a Europa virar um inferno, essas cidades de praia, é que, primeiro, gente, o tempo é o ó. Então, chegou o verão, todo mundo merece estar na praia. Eu acho que tem que ir mesmo. O sol nasce para todos. O sol nasce para todos, gente, pelo amor de Deus. Só que tem várias cidades, né, em outros países mais baratos, tipo a Espanha, Egito, Turquia, que tem grandes resorts de praia com passagens baratas que você compra pacote. Aí superlota e destrói a cidade. Eu já fui para que era aniversário do meu sogro, eu já fui para Hurghada, que é um lugar no Egito, que eu amei, gente, ele ainda pagou, imagina, foi tudo, foi maravilhoso. Mas é um resort, tipo o que a gente estava em Cuba, mas era mais fino. Não é fino, gente, é cafona, tá? Mas eu amei, que eu adoro o all inclusive, eu adoro, não tenho isso. As pessoas acham cafona, eu acho ótimo. Era all inclusive, então ótimo, uma mordomia. Só que você vê, tava todo mundo falando em alemão. Ninguém sai do resort. Você pega uma van e vai direto pro resort. E aí eu lembrei de uma coisa que eu até fui reler, que era uma vez que eu entrevistei a Laerte, e que ela falava isso que era sensacional. Na verdade, eu fui reler, porque era uma entrevista que eu tinha feito com ela, e ela estava falando da internet, do acesso à informação, mas também serve para viagem, que ela falava, tem pessoas que vão em todos os lugares e isso não faz a visão delas de mundo mudar em nenhum momento, e tem uma pessoa que pode morar no sertão, que nunca saiu dali, numa cidadezinha, e que a mente dela pode realmente criar ideias e produzir coisas e transformar o próprio pensamento muito mais, né? Então, eu acho que viajar é sobre isso também, né? Ou com ticar, né, Jô? Ticar as experiências. Uma vez... Hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu tenho que fazer museus, amanhã eu tenho que fazer balés. Daí criam essa primeira classe que tem milhões de atividades, né? Você tem que fazer 40 coisas, ver 20 filme, tomar banho, é um inferno. Você também tem que ter todas as experiências, né? Você não relaxa nenhum minuto. Comer 7 pratos. Você tem que filmar tudo. Filmar tudo, comer 7 pratos, tomar 30 drinks.
Postar, senão, né, você tá ali só para você postar. Lembrei de mais uma coisa, Jô, que tá muito na moda e que eu implico muito. Sala VIP de aeroporto. Ai, gente, não dá. Tá bombando, inventaram essa merda agora. Por que, gente... Nunca entrei. Estão sempre inventando uma coisa. Nem eu, Jô. Já entrei na da rodoviária do Rio e na da rodoviária de São Paulo. Eu também, já entrei. E quando você compra passagem 1001 e tem umas outras também. Sim, direito à sala VIP. Que é eu acho ótimo. Tem ar-condicionado. Tem ar-condicionado, exatamente. Fica mais fresquinho e dá para carregar o celular. De rodoviária eu já fui, tá incluso no preço da passagem. Agora as pessoas, além delas viajarem de executivo, de primeira classe, não sei o que lá, elas têm que ficar numa sala VIP. E também elas ficam comendo muitas coisas. Tem que ir mais cedo para curtir a sala VIP. É tudo é uma maluquice. Você não foi pro lugar? Por que você tá indo pra sala VIP, que é um não lugar? Sabe o que me lembra sala VIP, quando eu vejo os vídeos? Que tem muito vídeo, gente, tem muito vídeo de sala VIP. No Instagram, no TikTok. É uma desgraça. Me lembra São Paulo Fashion Week. Nossa, total, Nina. Lounge da São Paulo Fashion Week. Luzes, que inferno. Que a gente já cobriu muito a São Paulo Fashion Week. Tinha muito... Lembra, uma vez eu fiz uma matéria que era só pelo título. Fiz várias matérias pelo título, né? Que era Lounge é um lugar que não existe. Adoro, gente. É isso. E o Alcino, que era o meu chefe, deixava eu fazer essas matérias, que eu tinha ideias do título. Lounge é um lugar que não existe. E sala VIP também é um lugar que não existe. Mas olha que errado que é esse conceito dessa gente, Jô. Eles vão na sala VIP, porque eles são melhores que os outros. Aí eles vão de executiva ou primeira classe, porque eles são melhores que os outros. Aí quando eles chegam na cidade, eles querem viver como os locais. E aí eu lembrei, sabe o quê? Eu lembrei de um conto do Sérgio Santana, que eu tava tentando achar aqui, mas não... Gente, amamos! Amamos, que era da Mulher Cobra. Amo. E ele falava, eu queria muito achar. Ele falava assim, não é para isso que viajamos... Estou falando de cabeça. Para contar aos outros. Para comprar aos outros. Olha, o Sérgio está não sei aonde, ele ficou com uma mulher cobra. Alguém, em algum lugar, vai lembrar da minha existência e assim eu vou existir, né? Na hora, olha, a gente sabe de cor. Gente, Sérgio Santana, ele foi nosso professor e ele tinha 2 apelidos. Deus, e eu e a Jo criamos um apelido que era só nosso, que era Fofito. Ai, coitado, gente, que ele não merecia esse apelido, Fofito. Sérgio ele é um homem brilhante, gato. Brilhante, que um dia entrou na sala, lembra? Teve esse clássico e falou assim, hoje estou de ressaca. Hoje estou meio de ressaca. Nossa, gente, ele era muito maravilhoso. Leia o Sérgio Santana, ele é maravilhoso. Então, como Deus já se foi também, que Deus e o Papa Chico se encontrem, né? Nos iluminem. Será que o Sérgio Santana seria amigo do Papa Francisco? Acho que sim. Papo também acho que sim. Papo é gente boa. Então, até semana que vem. Sobre as bênçãos de Papa Francisco e Sérgio Santana. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a 60. O pecado e o diabo? As chances de vencer o aquecimento global para a nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.